Vamos falar sobre a situação ainda na faixa de Gaza. Eu estava vendo, e aí os episódios, os horrores da guerra, eles vão se sobrepondo, né? E a gente não pode deixar de se sensibilizar com o que acontece por lá. Eu estava vendo que agora as forças de defesa de Israel estão investigando o que teria sido um ataque a uma multidão de palestinos que estavam numa fila para receber ajuda humanitária na cidade de Gaza. Foi muito grave. Isso, as autoridades falando em 77 mortos, cerca de 250 feridos. Repito, numa fila para que essas pessoas recebessem comida, água, portanto, ajuda humanitária. E enquanto isso, as negociações parecem não caminhar de um acordo de cessar-fogo ali na região. Esfriou mais uma vez, a gente reacende a esperança toda vez que se fala no encaminhamento de acordo. E isso aconteceu nesses últimos dias mais uma vez, não é, Killing? Mas pelo jeito não caminhou bem. O que a gente tem de mais recente em relação às possibilidades dessas negociações? É verdade, viu, Sheila? Infelizmente deu uma esfriada, porque a principal bola dividida é a seguinte: o Hamas quer um cessar-fogo permanente, a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. Israel fala num cessar-fogo de 40 dias e promete retornar com os bombardeios após esse período. Benjamin Netanyahu, o premier israelense, disse que só vai parar com a guerra quando varrer o Hamas do mapa. Então, as partes que estão diretamente envolvidas nesse conflito, elas mostram ainda muitas diferenças. E a gente tem acompanhado, enquanto isso, o aumento da tragédia humana. O número de mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, passou de 30 mil durante esse período de guerra. Já são mais de 70 mil palestinos feridos, além da fome. Mais de 500 mil palestinos à beira da fome, segundo a ONU, é mais de um quarto da população do enclave. E a gente estava com imagens aí, acho que se puder colocar de novo, o pessoal ali na praia, né? Quem está nos acompanhando pelo YouTube consegue ver a multidão que foi ali para a praia, para a costa da faixa de Gaza, para tentar pegar suprimentos. Porque é o seguinte, está muito difícil você fazer a entrega de suprimentos por terra. Inclusive, órgãos humanitários já afirmaram que a violência tem tornado isso algo praticamente impossível. Então, a Jordânia, com a ajuda da França e também dos Emirados Árabes Unidos, sobrevoou com aviões e despejou a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Parte dessa ajuda humanitária caiu no mar. E aí as pessoas desesperadas foram ali para a costa, algumas foram nadando até esses pacotes de ajuda humanitária, um pouco de comida, um pouco de remédio, porque há muito desespero. Ontem eu até coloquei na minha matéria do Jornal da Band uma imagem que me impactou bastante, né? Fazendo a pesquisa no nosso banco de imagens, eu vi uma família comendo cacto, uma menininha de 3 anos e o pai, porque não tem alimento. Então eles estavam comendo cacto para tentar passar um pouco da fome. É uma situação extremamente preocupante. É mais que preocupante, é revoltante, enfim, dá engulhos, né? Embrulha o estômago quando a gente vê esse tipo de cena, criança sofrendo tanto, criança sendo morta. Ai, mas você não falou que a comparação do luto, sim, a comparação foi indevida, mas isso não diminui em nem 1 milímetro a gravidade do que está acontecendo em Gaza. Aliás, quando você faz comparações desmedidas como essa, você desvia o foco. O foco acaba sendo a bobagem que você falou e não a gravidade do que está acontecendo ali. O Lula fez uma denúncia séria sobre os crimes de guerra cometidos por Israel, sobre a barbaridade humanitária que a gente está vendo em Gaza. Mas quando você faz uma comparação indevida, você acaba tirando o foco e tirando o peso do que realmente está acontecendo em Gaza, que é muito grave. É muito grave. É uma população concentrada em um local onde antes havia o quê? 100, 200 mil pessoas, agora há 1,5 milhão de pessoas acotoveladas, sem comida, sem energia elétrica, sem água potável, né, correndo o risco de ser atingido por um míssil a qualquer instante. Enfim, o mundo não pode deixar de olhar para o que está acontecendo agora em Gaza. Sempre lembrando que sim, é uma resposta, enfim, é cansativo isso que a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Sim, é uma resposta a um ataque terrorista brutal, mas quando você responde ao terror usando o terror de Estado, você perde no mínimo a autoridade moral. Cometendo crimes de guerra? Cometendo crimes de guerra, né? Desrespeitando convenções que foram assinadas por você mesmo, pelo seu próprio país, você perde no mínimo a autoridade moral. Né? Não tem nada certo acontecendo ali. O que a gente pode dizer com algum grau de certeza é que essas pessoas são vítimas. Vítimas de Israel e vítimas do Hamas.
São vítimas em dose dupla. E do silêncio, né, de boa parte do planeta Terra. Quilim, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.